vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Está nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar tua glória em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo os jovens se prostrando em reverência e adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus.
boa noite. Gostaria de dar as boas-vindas a cada um de vocês que chegaram a tempo aqui para nós estarmos reunidos mais uma vez aqui na Igreja Adventista Central de Belo Horizonte, para juntos louvarmos ao nosso Deus, começarmos mais uma semana na sua presença. Seja muito bem-vindo você também que está em casa nos acompanhando, e que nessa noite nós possamos sair daqui com o coração cheio de esperança, de alegria, reavivados aí, animados e fortalecidos para uma nova semana que já começou. E nesse momento eu quero convidar a toda a igreja, a cada um de vocês que estão aqui, vocês que estão em casa também, para que nós cantemos ao nosso Deus alguns louvores. Vou convidar a Danívia para que nós possamos agora juntos cantarmos alguns corinhos, alguns hinos em louvor ao nosso Deus. Oi, estão ouvindo? Boa noite. Nós estamos começando uma nova semana, que deve ser uma semana muito abençoada, se Deus quiser. E todo dia nós temos que tomar a decisão de nos encontrarmos com Deus. A gente viu isso ontem no sermão do pastor Oséias, quem esteve aqui, e nós vamos cantar sobre isso agora. De hoje em diante, estou com Jesus. Hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo os teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração.
contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver, pois tu és a razão do meu viver, tu és a razão do meu viver. Para que Deus possa santificar os propósitos do nosso coração, uma das coisas muito importantes é estudarmos a sua palavra, porque a sua palavra é luz, sua palavra é inspiração e deve fazer parte do nosso cotidiano. Vamos cantar Tua Palavra. Escondi tua palavra em meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Amém? Se Jesus não for tudo em nós, a Bíblia diz que Ele é tudo em todos. Se Jesus não for tudo na minha vida, então não serei nada. Vamos cantar agora de pé, com entusiasmo, com alegria no coração, pensando na letra, vivendo essa letra, meu tudo. Perdido, Jesus me encontrou. Eu era escravo e me libertou. Eu sou tão indigno, tão vil pecador. Jesus me cobriu com seu manto de amor. Eu sou tão pequeno, tu és o Senhor.
Eu sou criatura, tu és Criador. Tua mão me ampara, me livra do mal. Teu toque restaura, traz cura real. Aleluia, aleluia. Glórias te dou pelo que tu és e por tudo que tu farás em mim. Tu és tão forte, eu forte serei. Tu és tão manso, eu manso serei. És tão passivo, tão cheio de amor. Eu em resposta te amo, Senhor. Sozinho Jesus me acolheu. Eu não era nada, Jesus me escolheu. Sua graça alcançou-me na hora fatal. Seu braço arrancou-me das garras do mal. Não mereço nada, me faltava, já me concedeu. Se apenas confiar nesse dom sem igual, terei vida eterna com Ele afinal. Aleluia, aleluia. Glórias te dou pelo que tu és e por tudo que tu farás em mim. Tu és tão forte, eu forte serei. Tu és tão manso, eu manso serei. És compassivo, tão cheio de amor. Eu em resposta te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Convidá-lo para que nos coloquemos de joelhos para uma oração. Senhor Jesus, nessa noite nós estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, diante de Ti, para Te implorarmos que o Senhor seja o nosso tudo. Colocamos nas Tuas mãos nesse momento a nossa vida do jeito que ela está, talvez em pedaços, com angústias, com ansiedades, com preocupações, e nós nos entregamos completa e inteiramente nas Tuas mãos. Nós te imploramos que o Teu Santo Espírito, o Deus Espírito Santo, esteja conosco, nos confortando, nos dando a certeza das Tuas promessas, do cumprimento delas em nossa vida, nos orientando, nos conduzindo a cada passo que dermos aqui nesse mundo, na jornada cristã, nessa semana em especial, e que Teu Santo Espírito também nessa noite possa abrir a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos as Tuas verdades eternas
e para que o Senhor fale conosco nessa noite através do teu servo. Continua conosco agora, aceita esse culto de louvor, adoração, gratidão, e que o Senhor aceite principalmente o nosso coração. São as bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos a alegria de, neste ano de 2013, termos 2 novos pastores aqui na Igreja Central. Nós, apesar de termos perdido, como o nosso pastor aqui na Igreja Central, o pastor Jomarson, mas ele continua sendo nosso pastor agora lá na associação, nós tivemos, em compensação, a alegria de ganharmos aqui o pastor Paulo e o pastor Cleiton. E nessa noite, e pelos próximos domingos, o pastor Cleiton será o orador responsável pelos cultos. Não sei se ele vai dirigir todas as mensagens ou se vai trazer outras pessoas, mas o fato é que a administração da igreja dividiu dessa maneira as responsabilidades, e os cultos de domingo estarão sob a responsabilidade da pregação do pastor Cleiton. O pastor Cleiton, ele é o capelão do Colégio Adventista de Belo Horizonte e é o nosso pastor aqui também, junto com o pastor Paulo. E nós temos uma alegria muito grande de recebê-lo aqui nessa noite. Pastor Cleiton, a palavra agora é sua, que Deus possa abençoá-lo aqui no seu ministério, que nesse período que você e o pastor Paulo estiverem aqui na Central, que vocês possam ser instrumentos de Deus nas mãos dele, e a igreja está aqui agora nas suas mãos, que Deus possa te usar mais uma vez. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui para conversar com vocês um pouco essa noite, repartir um pouco da palavra de Deus. Eu não os conheço, vocês também não me conhecem, então é natural eu ficar um pouco, talvez, acanhado nisso, vocês ficarem um pouco pensando o que esse cara vai falar, será que vai vir alguma coisa que presta, será que o sermão dele é bom ou não é? Passa muitas coisas na nossa mente quando nós estamos nos conhecendo. Então, eu não me preocupo com aquilo que você pensa, não, por favor, não se preocupe também com aquilo que eu penso. A gente sempre traz conosco algumas ideias de outros lugares que nós já estávamos, nós sempre temos ideias diferentes, mas no decorrer que nós fomos nos conhecendo, eu espero que nós venhamos a perceber que, apesar de falhos, estamos todos procurando ir para o céu, porque o nosso Pai, que nos faz todos irmãos, está nos guardando para estar em breve com Ele lá no céu. Então, todos os momentos que nós repartirmos, sempre meu objetivo é nos aproximarmos mais uns dos outros e nos aproximarmos mais do nosso Pai Celeste, que é Deus, que é o objetivo final de todos nós que aqui estamos. Acho que ninguém vem à igreja se não tivesse um objetivo maior, que é estar junto, mais próximo de Deus. Nós vamos estar dirigindo aqui, já faz algum tempo, estive trabalhando em Uberlândia por 2 anos, também escola, eu sou um fã de escola, se me deixarem eu quero seguir carreira nessa área, e gosto de escola demais. E lá a gente trabalhava muito com séries, aqui também o pastor Jomarson, conversando com ele disse que ele trabalhou muito com vocês aqui algumas séries, e nós vamos estar trabalhando aí também com séries, para que vocês venham sempre, ao estar aqui cada domingo, no domingo seguinte vocês vão ter uma continuação daquilo que nós estávamos vendo no domingo passado. Hoje não, ontem o pastor Paulo me procurou e perguntou se poderia ser assim, eu disse que poderia, mas que hoje não teria como ainda, porque tem que terminar de preparar toda a série ainda, que nós então começaremos a partir de março. Mas é bom estar aqui com vocês, e eu tenho certeza que nós, pela graça de Deus, iremos crescer cada vez mais o nosso contato com Ele. Por muito tempo, uma dificuldade que eu tinha em escola e também na faculdade, alguns colegas meus sempre questionavam muito a existência de Deus, ou a questão da verdade. E eu por muitas vezes pensei que talvez a verdade ela fosse... Como é que fala? Eu tinha dificuldade, eu entendia que a verdade não era relativa, mas eu tinha dificuldade de explicar para as pessoas por que a verdade não era relativa. Era algo que me incomodava muito. Eu não procurei argumentos, aí fui ler alguns livros, tem aquele Não Tem Fé Suficiente para Ser Ateu, A Caixa Preta de Darwin, e alguns outros aí foram me dando argumentos. E eu pensava que isso era um problema do nosso contexto agora, esse século 20, 21, com tantas informações
diferentes. Então, chega uma hora que você fala, bom, como tem muita informação, hoje as pessoas têm a tendência a achar que o que é verdade para mim não é verdade para ele. O que pode ser verdade para você não é para mim e estamos bem nisso aí. Eu achava que isso era uma questão de hoje. E eu falava assim, bom, eu tenho certeza que a verdade não é relativa, então isso para mim é tranquilo. Hoje você aprende a lidar, já aprendi a lidar, contra-argumentar essas questões, mas eu comecei a perceber, no decorrer da leitura da Bíblia, nós estamos tendo aquele reavivados pela palavra, reavivados por sua palavra. Enquanto eu lia algum tempo atrás o livro de Juízes, eu comecei a perceber que eu era mais, podemos dizer assim, mais relativo do que eu imaginava. Porque quando fala em relativizar a verdade, a gente pensa em aspectos grandes e esquecemos os aspectos pequenos. E lendo aqui o livro de Juízes, eu comecei a perceber que isso não é algo de hoje. Na realidade, relativizar ou achar que isso pode, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui pode, não é algo só de hoje, é algo que sempre existiu. E tem uma razão porque sempre existiu assim. E nós vamos descobrir isso no livro de Juízes. Outros livros também nos mostrarão isso, mas em especial no livro de Juízes. Eu gostaria que vocês que têm a Bíblia, abram no livro de Juízes. Este é um livro com algumas histórias bem confusas, às vezes até um pouco macabras. Aqueles que talvez conheçam bem já devem estar familiarizados com algumas das histórias aqui. E eu quero ler aqui o capítulo 17, a partir do verso 1. Só contextualizar vocês aqui, onde nós estamos. A partir do verso 17, nós vamos estar logo após a morte de Sansão. Quem era Sansão? Sansão ele era um dos juízes de Israel. Lembra-se que enquanto Josué estava vivo, e enquanto estavam vivos ali os anciãos que haviam convivido com Josué, o povo de Israel ainda era fiel a Deus. Enquanto existiu ali um último ancião, já velhinho, mas que tinha conhecido Josué, eles mantiveram o povo firme e ninguém se afastou de Deus. Só que depois que morreu o último, aí o povo começou a perder a referência. O povo começou a se afastar de Deus, até porque muitos não haviam sido criados novos líderes, e o povo começou a se afastar da palavra de Deus. Então o povo se afastava de Deus, e aí Deus tinha que retirar a proteção deles, e aí vinha um exército, invadia, destruía tudo, o povo clamava a Deus, se arrependia, Deus mandava ali um libertador, vinha um juiz ali, libertava o povo. Aí quando estava tudo bem, passava um tempo, o povo voltava, se apostatava de novo, vinha problemas, e começou nesse, ficam bem, ficam mal, esses para cima e para baixo o tempo todo, e aí chega ali Sansão, conserta um pouco as coisas, mas ele morre também, e aí o povo começa novamente a se afastar. E por uma razão. Veja que interessante as coisas que vão acontecendo aqui quando o povo começa a se afastar de Deus. Vejam no verso 17, a partir do verso 1. Capítulo 17, a partir do verso 1. Diz o seguinte: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: Mãe, os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa estava lançando maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu tomei. Então a mãe disse: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim, restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: De minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu lhe devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu a ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Verso 7. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: De onde tu vem? E ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: Vem, fica comigo, sê-me por pai, sacerdote, a cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e também o sustento. O levita entrou, consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou na casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. O interessante desse relato aqui é que nós encontramos um rapaz que roubou da mãe dele aí mais ou menos 13 quilos de prata, e depois que ele roubou esse dinheiro, depois de um tempo, a Bíblia não relata se ele ficou com a consciência pesada ou o que foi, mas a mãe tinha lançado maldição para todo lado, reclamando, contou para ele: alguém roubou meu dinheiro e tal, ela estava chateada.
E aí um dia ele chega assim, mãe, sabe aquele dinheiro que a senhora está brava ali? Sei. Então, tá comigo. Eu peguei. Aí a mãe falou, puxa vida, que bom que você está me devolvendo agora, está falando que o dinheiro está contigo. Eu disse, estou aqui e eu vou te devolver. Ela ficou tão agradecida porque o rapaz tinha roubado o dinheiro, depois resolveu devolver toda a prata, que ela falou assim, bom, eu vou pegar parte disso aqui e vou dedicar a Deus. Ela pega parte daquele ali, leva até a orelha e fala assim, olha, faça para mim uma imagem e eu quero fazer essa imagem para que possamos adorar a Deus. Ela vai, pega essa prata, faz uma imagem, coloca lá dentro de casa. Mica, que era o rapaz, ele pega essa imagem, pega um de seus filhos, consagra ele e fala, a partir de hoje você vai ser o sacerdote do lar. E aí, passado um tempo, chega um levita, o pastor da época. E aí está ali passando o pastor, não estava, naquela época estava tudo meio bagunçado ali, ele estava meio sem emprego. E aí chega Mica e fala assim, você é um levita, né? Sim, eu sou um levita e tal, pastor. Faz o seguinte, rapaz, já que você está procurando algum lugar para ficar, fica aqui. Você pode ser o pastor da minha família. Eu tenho aqui já uma imagem, você cuida da minha família, essa imagem aqui para nós adorarmos a Deus, e aí vai ficar tudo tranquilo. O pastor consente, o levita ali consente, e aí Mica vai falar, agora eu sei que o Senhor vai me abençoar, porque eu tenho um pastor 24 horas por dia na minha casa, e ainda tenho uma imagem dedicada a Deus. Veja o que o rapaz fala. Ele fala, agora eu sei que o Senhor vai me abençoar. Primeiro aspecto, Deus falou o seguinte, lá, o segundo mandamento. O primeiro mandamento fala, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, o que ele fala? Não farás para ti imagem de escultura. Aquela mulher, por que Deus separa em dois momentos? Porque ele sabia que isso poderia acontecer. Ela fez com a intenção de estar adorando o verdadeiro Deus. Ela não estava adorando em si aquela imagem. Não era esse o problema ali, porque também o bezerro de ouro, quando o povo de Israel faz, o objetivo deles não era adorar o bezerro em específico, eles queriam uma imagem que representasse a Deus. Só que Deus falou o seguinte, eu não quero que vocês façam imagem me representando. Então ele separou em dois momentos, não terás outros deuses e nem façam imagens, nem que seja para me adorar. Por quê? Vocês vão perder o foco, então não faça. Então o segundo mandamento, de maneira bem clara, já diz, não farás para ti imagem de escultura. A mulher pega, faz uma imagem, consagra a Deus, o filho dela consagra um dos filhos ali para poder cuidar, depois ele traz um pastor para poder ficar 100% do dia em casa, ele vai falar, agora eu sei que o Senhor vai me abençoar, porque eu tenho aqui uma imagem que representa a Deus e tenho um pastor. Só que o levita naquela época, ele não podia servir em qualquer outro lugar que não fosse o templo, e o povo sabia disso, e o levita também sabia disso. Só que perceba o seguinte, a mente deles eles estavam tão cegos talvez ali pelo momento da situação que eles estavam vivendo, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que eles não conseguem perceber que eles estavam transgredindo claramente as ordens de Deus. Tanto o levita, quanto também aquele homem ao fazer uma imagem de escultura, e ele ainda fala com, talvez assim, na nossa expressão hoje, né, com a cara mais lavada do mundo, né? Agora eu sei que o Senhor vai me abençoar. Percebam a que ponto que nós chegamos quando nós começamos a deixar de ter contato com Deus? Lembra que o texto, quando ele começa, ele fala o seguinte, naquele dia não tinha rei em Israel, não tinha rei, não tinha juiz, não tinha nada, e cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que achava mais reto. Não tinham um foco, não tinha alguém para liderar, e cada um fazia aquilo que achava que era mais correto. E esses acharam que fazer isso era correto. E estavam tão convictos disso, que chegou ao ponto de exclamar que Deus agora vai me abençoar. Com tranquilidade. Não, o Senhor está aqui comigo, eu tenho certeza disso. E às vezes em alguns momentos corre isso de acontecer com a gente. Nós estamos claramente fazendo algo que Deus falou assim, não faça. E a gente pega e fala assim, não, mas eu estou fazendo isso aqui, o Senhor entende toda a situação. Como Ele entende minha situação, eu tenho certeza que Ele vai me abençoar, porque o Senhor me entende. Eu sei que o Senhor te entende, porque Ele não é burro, Ele é inteligente demais, Ele entende as razões. Só que isso não quer dizer que o fato dele entender que Ele aprova. Ele entende, você pode justificar para Ele, Ele entende a sua justificativa. Mas não quer dizer que Ele está aprovando o seu ato. Ele é esperto, Ele entende quando você explica para Ele o porquê. Só que não quer dizer que Ele está concordando. São duas coisas distintas, são coisas diferentes. E às vezes nós colocamos isso, às vezes a gente está claramente fazendo aquilo que Deus pede para a gente não fazer, e a gente, Senhor, mas o Senhor entende a situação, né? Por causa disso, daquilo, senão eu vou perder o emprego, vou ficar meio mal com os meus amigos aqui. O Senhor entende todo o contexto, né, Senhor? E aí a gente fala assim, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar, porque eu estou com esse projeto aqui. Eu me lembro, lá em Uberlândia, hoje ele já até saiu desse trabalho dele, Jefferson, muita gente boa, rapaz, guri fantástico. Ele estava indo embora da igreja, e aí o rapaz estava pregando, foi chamar
para despedir dele ali. E você olha, esse aqui é um rapaz temente a Deus, fiel a Deus, e pela fidelidade dele, ele conseguiu um emprego agora, que ele não vai precisar trabalhar no sábado, mas ele vai ser aqui o representante, ele vai trabalhar no setor de marketing da Skin Cariol, fazer as vendas levantarem. E aí ficou aquela situação meio sem graça na igreja, assim, né? E o rapaz lá na frente não estava esperando isso também. Ele sabia que era errado. Por mais que ele não fosse trabalhar no sábado nem nada, ele estaria trabalhando, fazer marketing de cerveja. E aí ele ficou meio sem graça, assim, a igreja riu meio sem graça, aquela situação meio incômoda, né? E o pregador falando assim, não, ele aqui foi fiel a Deus, Deus conseguiu um emprego fantástico para ele e tal. Ele acabou entrando, ficou um tempo e percebeu que aquilo aí não era para ele. Mas perceba que às vezes a gente não... Algumas coisas a gente não consegue perceber que, por mais que seja talvez algo bom, aparentemente as consequências a longo prazo não serão boas. Só que isso não é tudo. Se a gente continuar vendo o relato aqui, a gente vai encontrar mais coisas absurdas ainda acontecendo. O capítulo 18 nós não vamos ler, mas aqui a gente vai ver pessoas disputando herança. O texto começa o seguinte, naqueles dias não havia rei em Israel. E vocês vão encontrar aqui uma maneira de conseguir herança completamente errada, mas leiam depois em casa. Eu quero ir para o capítulo 19 agora. Capítulo 19, o levita e sua concubina. Eu vou ler o início aqui, a gente não vai ler toda a história, que ela abrange aí do capítulo 19 até o capítulo 21. Então vou ler só aqui alguns versos iniciais, depois a gente vou conversar com vocês sobre a história. Diz o seguinte, ó, naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, deixou, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá e lá esteve por uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Seu sogro, pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. E aí aqui do verso 4 em diante, ele vai querendo ir e tal, até que por fim ele consegue ir depois de alguns dias. O verso 9, vamos lá para o verso 9. Então o homem se levantou para partir com sua concubina e o seu moço. E disse seu sogro, eis que já declina o dia e a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui à noite. Vai-se o dia acabando, passa a noite aqui, e que teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos e a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se, partiu e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém. E com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus e tendo-se adiantado o declinar do dia, disse o moço ao seu senhor, caminhai agora e retiremos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse, não nos retiremos para nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais seu moço, caminha e chegamos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou Ramá. Passaram, pois, adiante, caminharam, o sol se pôs e lhe pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Verso 16. Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho, e este era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade esse viajante e lhe perguntou, para onde vais e de onde vens? E ele lhe respondeu, estamos viajando de Belém de Judá. E ele conta aqui a história. E aí o verso 20 diz o seguinte, então disse o velho, passa já contigo, tudo quanto tiver a faltar, fique a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa, deu passo aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. E enquanto eles se alegraram, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse, não, irmãos, não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as, fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais nem semelhante loucura. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda, até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta do homem, onde estava o seu senhor. E ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa. E saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse, levanta-te, vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento e dispôs e foi para sua casa.
Até aqui, nós vamos agora continuar, pensar um pouco nessa história e eu vou contar o restante. Depois vocês podem ler o restante do capítulo 19, 20 e 21 em casa. Acontece aqui o seguinte, este homem, ele pega ali uma concubina, casou-se com ela, ela foi embora, ele foi atrás dela, um gesto bacana, porque ele não precisava fazer isso, já que ela tinha ido embora. Ele foi atrás dela, e aí quando ele está retornando para casa, ele resolve dormir numa cidade dos benjamitas. E quando ele estava ali, dormindo, esse homem, esse pessoal todo da cidade, fala assim, olha, traga o homem para fora, para que nós vamos abusar dele. O homem, a princípio, ele vem defender. Só que ele diz o seguinte, gente, não faça tamanho mal, faça um mal menor. Não faça isso contra esse homem. Aqui, eu tenho minha filha, tenho a concubina dele também, eu entrego para vocês, vocês fazem o que vocês quiserem. Percebam como que era uma questão de cultura e tudo, mas Deus havia proibido esse tipo de coisa dentro de Israel. O homem ali, ele defende a honra daquele outro homem que estava na sua casa, mas as mulheres, não tem problema, elas você pode pegar e fazer delas o que vocês quiserem. E aí naquela discussão toda ele coloca para fora a concubina, e ali aqueles homens abusam dela a noite toda, e pela manhã, quando ela retorna à casa do seu senhor, ela acaba morrendo ali no limiar da porta. O que eu acho interessante dessa história é o seguinte, a concubina foi para fora, os caras levaram ela, e o cara foi dormir. O cara foi dormir, ela chegou de madrugada, a porta fechada, não tinha ninguém ali esperando por ela, nem o marido, nem o dono da casa, nem ninguém, estava todo mundo dormindo. Quando amanheceu o dia, é que o cara sai para fora e encontra ela lá morta. E aí, o decorrer da história ali, ele fica indignado, né? Ele está ali com toda razão, ele corta ela em 12 pedaços, manda um pedaço para cada tribo de Israel, fala o seguinte, olha que coisa terrível que fizeram e tal, com a minha esposa e isso, aquilo. E aí todo o povo de Israel se junta ali e resolve atacar toda a tribo de Benjamim. Som. Ok, voltou. E eles acabam ali matando praticamente todos os homens da tribo de Benjamim. Não sobra praticamente ninguém. O que eu acho interessante nessa história é que ela começa o seguinte, naqueles dias não havia rei em Israel. Percebam que novamente o autor faz questão de deixar isso bem claro. Ele fala, tal atrocidade acontece de alguém abusar de uma mulher, ou de alguém permitir que a mulher seja abusada como se isso fosse normal, porque eles tinham perdido o foco. Eles tinham perdido o foco. E aí depois vem o povo de Israel ali completamente afastado de Deus, não sabendo como lidar com aquela questão ali, acabam dizimando uma tribo inteira de Israel. Uma tribo inteira, sobraram poucos homens, vocês podem ver depois no restante da história. Sobraram poucos homens. Se vocês continuarem lendo algumas outras partes ali do livro de Juízes, vocês vão encontrar outras histórias, talvez tão terríveis quanto essas. O que eu quero que vocês reflitam é o seguinte, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos do conhecimento sobre Deus, do que está aqui na palavra de Deus, não existe limites para aquilo que nós podemos fazer e fazer tranquilamente como se aquilo estivesse correto. Esse é o problema. Não é que nós, às vezes, quando a gente entende que está errado, beleza, ainda está tudo tranquilo. O problema é quando eu faço algo errado e eu não me toco que está errado. Eu não consigo perceber isso mais. Percebam como eles tinham relativizado de tal maneira a verdade e as leis mais claras de Deus, a ponto de que Deus tinha falado, mas eles já não tinham mais, podemos dizer assim, mais visão, não conseguiam mais enxergar que eles estavam fazendo algo que era errado. E você percebe no decorrer da história, eles sempre comentando de Deus e isso, aquilo, que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, como se Deus estivesse presente e, podemos dizer, de alguma maneira, concordando com tudo aquilo ali. Alguns, quando leem essa história aqui de Juízes, ficam meio confusos, pensando, puxa, como que Deus permite que isso aconteça? Por que ele não interfere? Não é que ele não queria interferir. Ninguém permitiu que ele interferisse, estava todo mundo longe dele. Por isso que o autor, quando ele escreve, faz questão de deixar bem claro, naqueles dias não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava mais reto. Hoje nós não temos mais reis, não temos mais juízes. Hoje nós somos, de certa maneira, até bem independentes. Mas não mudou essa realidade. Essa realidade ela continua na minha vida e na sua vida. Essa capacidade que nós temos de relativizar aquilo que é correto é muito fácil e muito simples e muito rápido de acontecer. E nós nem percebemos. Não percebemos. Às vezes estamos fazendo algo que a palavra de Deus diz claramente, não é assim. E eu não consigo perceber. O porquê que a gente não percebe? Por uma razão. Quando nós nos afastamos de Deus. Se nós não tivermos contato, e se você não estiver tendo contato com a palavra de Deus, muito cuidado.
Muito cuidado mesmo. Porque talvez você esteja fazendo coisa que na sua mente está tudo tranquilo, está tudo bem, e você está fazendo algo que Deus disse claramente para não ser feito. Só que como que eu vou saber disso? Não tem como. Jeremias já dizia, enganoso é o coração. Hoje é muito comum a pessoa dizer o seguinte, siga o seu coração. Faz aquilo que o seu coração manda. Não tem nada pior do que isso. Alguém já tentou seguir o coração? Tem algo pior poder colocar a gente enrascada do que o coração, ou seguir à vontade? E isso hoje você vai ler esses livros de autoajuda, disso, daquilo. Não, faça aquilo que seu coração mandar, faz isso que está bem. E Deus já deixou bem claro, não siga o seu coração, porque ele é enganoso. E é o que mais se prega aí hoje, siga o seu coração. Não siga, se você seguir seu coração, você vai se dar mal. Não siga o seu coração. Só tem uma coisa que você pode seguir, isso aqui, ó. E qual que é a dificuldade de relativizarmos? Porque você não vai encontrar aqui na Bíblia sobre aspectos que são da nossa realidade hoje. A Bíblia não vai falar sobre comportamento com o chefe, não vai falar sobre comportamento com colegas de escola, não vai falar sobre problema de drogas. A Bíblia não fala dessas coisas, apesar de estar o princípio por trás. Então, quando a Bíblia não fala claramente de uma coisa, nós temos a tendência de, eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Às vezes alguém te pergunta uma coisa, por que não pode fazer isso? Eu acho que é porque... Perceberam que a gente é muito, eu acho. Por que às vezes a gente fica nesse tal de achismo? Porque às vezes falta mais conhecimento da palavra de Deus. O profeta já dizia, o meu povo perece por falta de conhecimento. Só que perece e não percebe que está perecendo. Esse é o maior risco. É o maior risco. Ellen White, ela tem um pensamento que ela diz o seguinte, a maior dificuldade de Deus é converter os convertidos. A maior dificuldade de Deus é converter os convertidos. Por quê? Eu já me converti. E aí eu acho que porque eu converti, tá tudo bem agora. Só que às vezes a gente se converteu, foi uma conversão sincera, e a gente se afastou da palavra de Deus. E aí nós não percebemos que quando nos afastamos da palavra de Deus, a nossa vida começa a tomar rumos que não são aqueles que Deus quer pra gente. Só que como eu já me converti, eu acho que Deus está no controle da minha vida. Por que eu estou trazendo esse aspecto para vocês aqui? No decorrer da série que nós vamos estar fazendo, nós vamos sempre estar tendo como pano de fundo, e sempre tem que ser, a questão da palavra de Deus. Contato com Deus. Relacionamento com Deus. Eu preciso que você entenda que se você não tiver contato com Deus, muitas das coisas que vocês vão ver eu pregando, o pastor Paulo pregando, outras pessoas pregando, vocês vão ver e falar o seguinte, não, peraí, eu não concordo com isso aqui não. Isso aí é a ideia dele. Já viu quando alguém pregou e você foi tentado assim, isso aí é a ideia dele? Eu tinha algumas ideias, e uma delas, toda vez que eu via alguém pregando sobre isso, eu falei assim, isso aí é ideia particular dele, não tem nada a ver isso aqui. Hoje a gente tem muito nessa fase, né? Nada a ver, isso não é tão um problema assim não, nada a ver. E eu sempre, quando eu via, falando isso, é a ideia dele. E eu continuei pensando isso por muitos anos. Até quando eu entendi que, na realidade, quem não estava entendendo era eu. Deus estava mandando esses homens me falar por várias vezes que tinha sim a ver, não é que não tinha nada a ver não. Mas eu não percebi isso, por quê? Eu estava com as minhas opiniões. Eu não tinha opinião de Deus sobre o assunto. Deus não tinha como falar comigo, porque eu não falava com Ele todos os dias. Muito cuidado. Muito cuidado. Se você não estiver tendo contato com a palavra de Deus, eu sinto muito. Talvez até o que eu esteja falando aqui agora, mas não, isso não tem nada a ver. Cuidado. Cuidado. E se você está tendo contato com a palavra de Deus, por favor, não deixe de ter. Porque se você deixar de ter contato com a palavra de Deus, é pouco tempo. E nós começaremos a relativizar as coisas. Se eu deixar de ter contato com a palavra de Deus, eu corro sério risco. Aliás, com certeza eu farei. Vir aqui, pregar algum sermão, dizer alguma coisa para vocês que não é aquilo que Deus quer. Se eu deixar de ter contato com a palavra de Deus, eu farei isso. Porque aí eu não estarei trazendo aquilo que Deus quer, mas aquilo que eu acho. Ninguém está imune a isso. Nós não estamos imunes a isso. Não estamos. Só a palavra de Deus
é que pode abrir os nossos olhos e nos ajudar a enxergar a verdade tal como ela é. Cristo, Ele é a verdade, nós sabemos disso. Mas só saber não é suficiente. Tem muitas nuances da vida. Então, meu apelo a você, encerrando nessa noite, é: se você não tem tido contato com a palavra de Deus, duvide até da sua própria sombra. Desconfie dela. E o que eu peço para você é, amanhã, quando você levantar, a primeira coisa que você vai fazer é ter contato com Deus. Não faça outra coisa. Ah, mas vai ser corrido. Levante 10 minutos mais cedo. Depois vai aumentando esse tempo. Mas pelo menos 10 minutos mais cedo e dedique um tempo para Deus. Se você, mas que tipo de leitura eu faço? Bom, se você não tem nenhuma ideia de tipo de leitura bíblica, siga aquele projeto da Igreja Mundial Reavivados por Sua Palavra. Hoje foi lido 1 Reis, capítulo... Pior que eu não vou lembrar aqui agora. Depois tem na internet lá, reavisadosporpalavra.com. 1 Reis, capítulo 17 ou 18, se não me engano. Mas se você quiser ter o seu próprio ano bíblico, não tem problema. O que eu preciso é que você tenha contato com a palavra de Deus. Se você não tiver tendo contato com a palavra de Deus, não vai adiantar você ouvir o sermão mais fantástico daqui da frente. Pode vir aqui pessoas, pode vir aqui o Ted Wilson, pode vir aqui o pastor o Luiz Gonçalves, mas o seu coração não será atingido, porque você ainda estará cego e não conseguirá perceber aquilo que Deus vai estar falando para você. Então, no decorrer deste ano, muito mais do que ouvir os sermões daqui, ouça a voz de Deus cada manhã. Por você, faça isso. Ouça a voz de Deus cada manhã. E aí você vai ver que seus olhos vão saber de uma maneira como nunca antes. Nós vamos cantar esse último hino agora, que fala justamente sobre a lei de Deus, e como ela é preciosa, e como ela pode nos manter próximos dele. Então, enquanto você cantar este hino, fala: Senhor, você não tem aprendido a amar a tua lei? Me ajude a aprender a amar ela. E Deus vai fazer isso por você. Talvez essa música pode não soar verdade para você neste momento, que ela, boa parte dela repete: ó, quanto amo a tua lei. Por muito tempo isso não foi verdade para mim, e era a minha luta com Deus. Então, que você peça a Deus para que a palavra dele consiga ser algo que você aprenda a amar a partir de hoje. Que Deus abençoe a cada um de nós, é meu desejo, a minha oração. Amém. Vamos colocar em pé? Quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Tenho vida, não me esquecerei. São os seus ensinos, luz pro meu caminho. Nela seguro estarei. A tua lei é perfeita. Como tu és perfeito, meu Deus, a tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é
teu próprio caráter, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Sim, tenho a luz dos seus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Bem-aventurados os que guardam a lei, nos seus mandamentos eu me alegrarei. Tua lei tem a verdade, os princípios do amor. Sua autoridade vem de ti, meu Criador. Palavras eternas, fontes de luz, são reveladas em Cristo Jesus. A tua lei é perfeita, como tu és perfeito, meu Deus. A tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. É a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Senhor Deus e nosso Pai, nós queremos aqui nesta noite rogar a Ti algo em especial. Que nós venhamos, Senhor, fazer da Tua palavra o nosso alimento diário. Que nós venhamos todos os dias ao levantar, dedicarmos um tempo para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Nós não podemos fazer outra coisa antes de lermos a Tua palavra. Por mais que às vezes alguns aqui venham pensar que isso não é tão importante assim, por favor, Senhor, toque no coração dessa pessoa e ajude a entender que isto é importante, sim. Ajude-a, Senhor, a colocar o Senhor à prova. Se alguém aqui está, talvez, com dúvida com relação a isso, ajude para que essa pessoa tome pelo menos uma decisão de fazer uma prova de Ti e buscar a Ti. E, por favor, Senhor, ao ela buscar, mesmo talvez não confiando tanto, mostre a ela que realmente vale a pena ao agir na vida dela e trazendo paz, trazendo harmonia e abrindo os olhos e ajudando a entender qual é o verdadeiro plano que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajude, Senhor, não fazermos nada sem antes buscarmos a Tua direção. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela nos mostra o Teu amor e obrigado porque ela, Senhor, vai nos guiar até o céu. Nós oramos agradecidos por nos ouvir, dê a todos que aqui estão uma semana fantástica na Tua companhia. Nós oramos agradecidos por nos ouvir. Amém, Senhor. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Muito obrigado pela sua presença nessa noite. Obrigado a você que nos acompanhou pela internet, em casa. E na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, nós teremos nosso culto aqui. E no próximo sábado também, a partir das 9h da manhã. Tenham todos uma boa semana. Muito obrigado ao pastor Cleiton pela mensagem maravilhosa. Ele estará à porta, recebendo os cumprimentos ali e cumprimentando a cada um de vocês. Que Deus dê a todos uma boa semana e abençoe cada um de vocês. Boa noite.